Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do sétimo ano do Educandário Universo Infantil. Pois é, galerinha, nós estamos iniciando uma nova etapa, né, com o caderno número 3. Mas não se preocupe, se você não tem o livro ainda, eu vou estar postando as atividades por meio de PDF ou imagens, ok? Então, galerinha, sem enrolação, pessoal. Os exercícios que eu vou explicando logo para vocês, essa unidade, como ela está corrida, eu vou estar passando em torno de uma ou duas atividades por aula, ok? Então, pessoal, nós vamos começar logo aqui na página 4, certo? Eu sei que você não tem pode ser que alguns de vocês não tenham um livro, mas aí vocês podem acompanhar a leitura aqui. Pessoal, eu vou pular essa parte da introdução e aí quando vocês chegarem ao livro, vocês podem analisar, vocês podem ver, certo? Depois ter a curiosidade e ler, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui o que é ângulo, né? Vamos rever o conceito de ângulo. Então vamos lá. Ó. Na figura a seguir, ou seja, nessa figura, mostra duas semirretas de OA e OB, né? De mesma origem no ponto O. Ou seja, tem essa semirreta aqui e tem essa semirreta aqui, ok? Então, o conjunto formado, certo, por essas duas semirretas e pela região interna compreendida entre elas, ou seja, essas duas semirretas, mais essa região aqui pintada de azul, certo? Aqui, ó, a gente pode compreender que isso aqui é um ângulo, ou seja, essa abertura aqui, ó, e essa região, ela é chamada de ângulo, certo? Ó, essa região aqui, ó, é o ângulo, ok? E aí, ó, essas semirretas aqui, ó, essas linhas em preto, ela é chamada de lado do ângulo, ok, ó. Aqui eu tenho um ângulo, que é a abertura, e essa reta aqui, essa semirreta e essa semirreta, ela é chamada de lado do polígono ou do ângulo, ok? E o ponto O é chamado de vértice do ângulo, ok? O ponto O é o vértice do ângulo, ele está lá no cantinho, ok? É o vértice do ângulo, certo? Agora, pessoal, a gente vai aprender a medir um ângulo, certo? Medir um ângulo. Então, como é que faz para medir um ângulo, certo? A medida do ângulo, pessoal, ela é dada através da abertura desse ângulo, ok? Então, se a gente tem por exemplo, se a gente tem um ângulo qualquer, certo? Nós podemos representar esse ângulo, né? Se, por exemplo, a representação do ângulo pode ser essa, né? Ó, AOB. O que é que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, que você tem 3 pontos, certo? Você tem 3 pontos. E aí, você tem um ponto A, O e o ponto B, certo? É só um exemplo. Como o acento circunflexo está no O, isso quer dizer que o vértice desse ângulo é o O. Então, você vai pegar do O e ligar até as outras duas letras, ok? E aí, pessoal, essa abertura aqui, ó, é o ângulo, certo? Se você quiser fazer a medida desse ângulo, então você vai representar pela seguinte forma, ó. Você vai representar assim, ó, M, A, O, B, certo? Esse M significa medida, então ele quer a medida desse ângulo aqui, ok? Aí vamos lá, pessoal. A unidade de medida utilizada para medir o ângulo é o grau, certo? Então a gente representa o grau que é aquela bolinha, certo? Lá em cima. Significa o grau, ok? Então aqui diz o seguinte, ó. Na imagem a seguir, observamos que 1 grau corresponde à medida de um ângulo com vértice no centro da circunferência associada ao arco de 360 avos da circunferência. Vocês já viram, pessoal, o chamado transferidor, né? Transferidor é essa régua redonda que o povo fala. Para medir um ângulo, pessoal, é só você pegar
Por exemplo, tá vendo esse ângulo aqui? Você pega o vértice do ângulo e coloca aqui no meio. E a linha, certo? Pega um desses lados aqui, por exemplo, esse lado OB. Tá vendo essa linha aqui? Você coloca esse ponto aqui e essa linha você coloca sobre essa linha aqui que é chamada linha de fé, certo? E o outro ponto, que é o ponto A, você vai ver onde ele está marcado aqui, certo? Dependendo da sua abertura. Então é assim que se mede um ângulo, ok? E aí, pessoal, vocês podem ver o que aqui, ó, é como se fosse uma régua mesmo, certo? E cada tracinho desse minúsculo corresponde a 1 grau, certo? O nome dessa régua redonda é chamada de transferidor, certo? E aqui abaixo, ó, como eu havia explicado para vocês, ó, esse transferidor, pessoal, é do tipo de 360 graus. Mas existe um transferidor que é o de 180 graus, que é meia circunferência, ok? E aí, como é que a gente faz? Como eu disse a vocês, para medir um ângulo, vocês colocam o vértice do ângulo. Aqui já está dizendo, ó. Primeiro, posiciona o centro do transferidor. Transferidor é essa régua, né? No centro ou no vértice do ângulo, né? Por exemplo, aqui está dizendo do ângulo alfa, né? Ou seja, do ângulo que você quer escolher. Depois, alinhe um dos lados com a marcação de 0 graus, ou seja, com essa linha aqui, ó, aqui dá 0 graus. E depois identifica a marcação pela qual passa o outro lado, certo? Se o outro lado passar para cá, ó, perceba que aqui está passando no 50. Então, 50 graus, né, é a medida desse ângulo aqui, desse ângulo alfa, ok? Então é assim que se mede um ângulo. Agora, pessoal, cada ângulo ele recebe um nomezinho, ok? Então vamos lá, ó. Nós temos alguns ângulos de referência, certo? Quais são os ângulos de referência? Nós temos ângulo completo, certo? Que é um ângulo de uma volta, certo? Então, ângulo completo, ele mede quanto? Ele mede uma volta. Uma volta completa, pessoal, é sempre 360 graus, certo? Repetindo, uma volta completa é 360 graus. Meia volta, nós chamamos ele de ângulo raso, certo? Ó, meia volta é ângulo raso, certo? A meia volta, se uma volta completa é 360, um ângulo raso, ele é de meia volta, então metade de 360, 180, certo? Então nós temos aqui, pessoal, ó, 180, certo? É o ângulo raso, entendeu? 180, ângulo raso. E nós temos o ângulo reto. O ângulo reto, pessoal, ele é fácil de identificar nas imagens, porque ele vem com um quadradinho e um ponto dentro desse quadradinho. Então, toda vez que aparecer na imagem esse quadradinho e o ponto, ele é chamado de ângulo reto ou ângulo de 1/4 de volta. 1/4 de volta, pessoal, é você pegar um giro completo e dividir em 4 partes. Cada parte dessa vai ser um ângulo reto, ok? Então, o ângulo reto é de 90. Aí vamos lembrar que existem dois outros nomes que ano passado vocês já viram, que era o caso do ângulo agudo e ângulo obtuso. Ângulo agudo, pessoal, ele é mais fechado que o ângulo reto. É só você imaginar um L, certo? Se você tem um L, por exemplo, esse L é um ângulo de 90 graus. Se for mais fechado que um L, ele é chamado de ângulo agudo. Por quê? Porque ele é menor que 90 e maior do que 0 grau, certo? Ângulo agudo, ó, ele é maior do que 0, certo? Deixa eu só trocar aqui a posição. Esse ângulo agudo, certo? Ele é maior do que 0 e menor do que 90. Ele pode ser 90? Não, porque 90 é um ângulo reto, certo? Então, mais fechado que um L, ele é chamado de ângulo agudo. Agora, se ele for mais aberto que um L, certo? Mais aberto que um L, por exemplo, desse jeito aqui. Se você tem esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo obtuso. Por quê? Ângulo obtuso, ele é maior do que 90, certo? E menor, deixa eu só colocar aqui, obtuso.
e menor do que 180 graus, ok? Esse é o ângulo ângulo agudo, ó. Aqui tem um exemplo, ó, ângulo agudo. Perceba que a abertura dele é menor, é mais fechada que um L, né? Então, ele é menor do que 90 e maior do que zero. Ângulo obtuso, pessoal, ele é menor do que 180, que é aquele giro completo, só que ele é maior do que 90. Imagina aí o L, ó. Ele é mais aberto que um L, então ele é chamado de ângulo obtuso. Se ele fosse todo reto, ele ia ser chamado de ângulo raso, ok? Então já vai ficar aqui a primeira parada obrigatória para vocês resolverem, certo? Qualquer coisa vocês podem me procurar aí no WhatsApp para resolver essa parte, ok? Professor, e vai ter cálculo não? Vai, pessoal, vai ter cálculo sim, que é o que a gente vai ver agora. Perdão, pessoal, bati aqui sem querer, porque o livro fica muito encostado aqui ao meu pedestal. Deixa eu só corrigir aqui, pronto. Imprevistos acontecem, né? Aí vamos lá, pessoal. Então vou explicar para vocês aqui o que é que vocês vão fazer na primeira parada obrigatória, certo? Eu não vou mostrar o livro porque tem a resposta. Na primeira questão, você só vai dizer qual é o vértice e quais são os lados do ângulo, certo? Então, por exemplo, aqui. Quem é o vértice desse ângulo aqui? O vértice desse ângulo, o vértice é o ponto O. Vocês podem colocar lá ponto O. Ou, do jeito que... Ponto O não, do jeito que está lá na figura, né? Aí na letra B, ele pede quais são os lados desse ângulo. No caso desse aqui, quem são os lados desse ângulo aqui? Os lados desse ângulo aqui é o OA e OB, certo? Porque ele vem do O até o A e do O até o B. Nesse caso aqui, ó, quem é o vértice? O vértice é O. Quem são os lados? OM e ON, ok? É isso que vocês vão fazer aí na primeira questão. Na segunda questão, pessoal, vocês só vão dizer se o ângulo é agudo, obtuso, raso ou completo. Lá vai estar dando um número, por exemplo, tá dando esse número aqui, ó. 90, deixa eu colocar aqui. 97, por exemplo. 97 graus. Ele é agudo, obtuso, reto, raso ou completo. Ele é maior do que 90. Se é maior do que 90 e menor que 180, esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo obtuso, ok? E assim por diante, vocês vão fazer com todos, certo? Com todos que tá sendo dado lá. A segunda questão é fácil. A terceira questão, pessoal, que tá aqui no livro, tá na página 7, mas aí vocês não vão poder ver não, né? Lá que tem a resposta. Lá tá dando assim, pessoal. Lá tá na terceira questão, tem um transferidor e você vai dizer qual é a medida de cada ângulo, né? Por exemplo, o ângulo deixa eu dar um exemplo aqui com esse transferidor. Aqui, por exemplo, ó. Se eu traçar aqui aí aqui tem um ponto O, aí aqui tem A, B e aqui C. Só um exemplo. Qual é a medida do ângulo AOB? A medida do ângulo AOB é só analisar. O B está marcado aonde? No 50, né? Ou você pode fazer assim, ó. Do A até chegar aqui no B. São quantas? Você vem, ó. 10, 20, 30, 40, 50. O ângulo AOB mede 50 graus, certo? AOB, ok? Qual é a medida do ângulo AOC? Aí você olha, do A até o C, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, do A até o C é 100, ok? Aí vamos lá, qual é a medida do ângulo BOC? Aí você conta, do B até o C, 10, 20, 30, 40, 50. Do B até o C, 50. 50 graus, ok? Então é isso que vocês vão fazer na segunda questão, ok? Ou na terceira, perdão. Terceira questão. Já na quarta questão, vocês vão fazer parecido com a segunda. Só que lá na segunda tá dando números. Já na quarta,
Ele não dá números, ele só pede para você usar o transferidor. Mas aí não precisa dizer o número do grau não, pessoal. Só precisa vocês dizerem aí se ele é agudo, reto ou obtuso, ok? Não precisa fazer a medida não. Agora a gente vai ver agora, pessoal, graus e suas subdivisões, certo? Ou sim, para quem não entendeu direitinho a quarta questão, vocês só vão classificar visualmente, ok? Não precisa dar a medida do ângulo não, porque vai ser um pouco complicado, porque o transferidor é grande e vocês e a página é pequena e fica complicado. Então vamos lá, pessoal. Graus, o grau e suas subdivisões. O grau, pessoal, ele é dividido em micropartes, certo? Por exemplo, quando a gente tem uma régua normal, ó, perceba que do 0 até 1, eu não tenho pequenos traçozinhos aqui. Do 0 até 1 é 1 centímetro. E aqui, entre 0 e 1, eu tenho as subdivisões do centímetro, certo? Então, aqui, pessoal, da mesma forma, vai funcionar com um grau, certo? Entre um grau e outro, certo? Eu tenho algumas subdivisões. A primeira subdivisão, pessoal, é o minuto, certo? Minuto. O minuto, pessoal, ele é representado do seguinte, ó. Você tem, por exemplo, eu quero representar 5 minutos. 5 minutos, pessoal, você coloca o número 5 e um tracinho assim, ó. Certo? É como se fosse aquela aspas, né? Só que aqui recebe um outro nomezinho. Que o Jacira pode explicar para vocês quando tem apenas um tracinho, como é recebido esse nome, certo? Então isso quer dizer o seguinte, pessoal, ó, que o minuto, né, representado assim, 1 grau tem 1 minuto, 1 grau corresponde a 60 minutos. Ou seja, 1 grau é como se fosse assim, 1 grau corresponde a 1 hora. Um exemplo, certo? Mas não é assim. Então, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos, ok? Ó, 1 grau corresponde a 60 minutos. Essa representação aqui é de 5 minutos, ok? E a gente sabe que 1 minuto corresponde a quantos segundos? Ó, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Se minutos é um tracinho, se eu quisesse representar aqui 24 segundos, eu representaria, ó, com 2 tracinhos, certo? Então, se vocês verem um tracinho é minuto, 2 tracinhos é segundos, ok? Então, por exemplo, aqui diz assim, ó, utilizando instrumentos de precisão, podemos encontrar medidas de ângulos em graus, minutos e segundos. Por exemplo, aqui, ó, esse primeiro exemplo eu tenho aqui, ó. Deixa eu só ampliar mais um pouquinho, dar um pouco mais o zoom, para vocês poderem ver. Ó, aqui eu tenho, pessoal, aqui é porque está desfocado, mas aqui é um sinal do grau, certo? Então aqui eu tenho, ó, 23 graus, certo? 23 graus e 35 minutos. Perceba que aqui tem um tracinho, se é um tracinho, então é minutos, ok? Aqui eu tenho, pessoal, 96 graus, 47 minutos e 50 segundos, ok? Então perceba aí, pessoal, que o valor, né, ele como se fosse hora mesmo, como se fosse no relógio, né? Relógio. Professor, então quer dizer que cada hora é 1 grau? Não, pessoal, não quer dizer que é isso, não. Se você está pensando no relógio, não quer dizer que é esse tipo de situação. Eu estou dizendo que é para você associar, certo? É para vocês fazer como se fosse uma analogia, certo? Do graus e minutos com as horas, ok? Então, pessoal, como é que a gente vai transformar de ângulo para minuto e de minuto para segundos? Então, só basta olhar aqui o seguinte, ó. A gente faz o seguinte, ó. Quando a gente vai transformar de uma unidade maior para uma menor, a gente multiplica. Quando a gente transforma de uma menor para maior, a gente divide, ok? A gente quer transformar, por exemplo, 10 graus em segundos. Eu pego 10, divido por 60, ou multiplico por 60, e depois multiplico por 60 de novo, que eu quero transformar em segundos, né?
Aqui tem alguns exemplos, pessoal. Ó. Aqui tem esse exemplo aqui, ó. Acompanhe os exemplos a seguir. Aí vamos lá. Deixa eu pegar aqui só o caderno, pessoal. Vou pegar o caderno aqui para poder vocês enxergarem melhor. Por exemplo, pessoal, eu quero no livro tem alguns exemplos, certo? O primeiro exemplo que traz no livro é assim, ó. Ele quer transformar o seguinte grau, o seguinte ângulo. Ele quer transformar esse ângulo somente em segundos, ok? Ele quer que eu transforme isso aqui somente em segundos, certo? Então a gente faz o seguinte, ó. A gente vai transformar. O que é que diz lá no livro? No livro diz o seguinte, ó. Se eu quiser transformar de graus para minutos, certo? O que é que eu faço? Se eu quiser transformar de graus para minutos, eu multiplico isso aqui por 60, certo? Multiplico por 60. E se eu quiser transformar de minutos, perdão pessoal, novamente aqui, só batendo no pedestal hoje. Se eu quiser transformar de minutos para segundos, certo? Deixa eu colocar aqui o S de segundos. Eu multiplico de novo por 60, ok? Agora, se eu quiser fazer o contrário, de minutos para segundos, ou de segundos para minutos, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 60. E de minutos para graus, eu vou dividir por 60 de novo. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu quero transformar isso aqui em segundos. Então o que é que eu vou fazer? Para não pegar tudo de uma vez só, eu vou pegar primeiro 15 graus. Então como é que eu transformo 15 graus em segundos? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar isso aqui por 60, porque eu vou vir para cá, certo? Ó, 2 graus para minutos. Então multiplicando 15 vezes 60, eu tenho 900, ok? Então eu já tenho aqui, ó, 900 minutos, ok? Agora eu quero transformar de minutos para segundos. Para transformar de minutos para segundos, eu vou multiplicar novamente. Vou multiplicar aqui novamente por 60. Então, ó, multiplicando novamente por 60, eu vou ter aqui, pessoal, 54 mil segundos, ok? Então, 15 graus corresponde a 54 mil segundos, ok? Aí agora vamos lá, pessoal. Vamos agora transformar esse minuto aqui. Eu já transformei o grau, né? Vou transformar um minuto em segundos. Como é que eu faço? Bom, aqui não é 12 minutos. Só basta multiplicar por 60, porque ó, vou de minutos para segundos. Multiplicando aqui por 60, eu tenho, ó, 12 vezes 60, pessoal. 12 vezes 60, eu tenho aqui 720 segundos. Professor, e qual é, no caso aí, e aí qual vai ser esse ângulo aqui em segundos? Só basta a gente fazer o seguinte, ó. Aqui não é 15 graus, 12 minutos e 30 segundos? 15 graus corresponde a quantos segundos? A 54 mil. Então, vou fazer assim, ó. 54 mil segundos mais. Aí, vamos lá. 12 minutos corresponde a quantos segundos? 720. Então, eu boto mais 720. E esses segundos não já está em segundos? Então, não precisa mexer nele. Então, eu vou repetir aqui, ó. 30 segundos. A gente soma. E aí, nós temos 54.750 segundos, ok? Então, repetindo, o que foi que eu fiz aqui? Ó, transformei o graus em segundos, depois o minutos em segundos, e como esse segundo já está em segundo, não precisa mexer nele, eu vou somar agora as transformações.
A primeira transformação, que é 15 graus em segundos, que vai virar 54.000 segundos. Vou somar com 12 minutos em segundos, ok? Aí assim por diante, pessoal. Aí soma aqui com 30 e aí a gente tem a transformação completa, ok? Agora tem outro exemplo lá, pessoal, que é assim, ó. Transformar, outro exemplo, 830 minutos. Eu quero transformar 830 minutos, eu quero transformar em graus e minutos, certo? Transformar em graus e minutos. Como é que eu faço isso? Bom, para transformar em graus e minutos, o que é que eu faço? Aqui, ó, de graus ou de minutos, aqui está em minutos, né? Ó, 830 minutos. Eu quero transformar em graus e minutos. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Vou dividir por 60. Então, como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ó. 830 dividido por 60. O que é que a gente faz? 830 dividido por 60, isso aqui vai me dar 13, certo? Na verdade aqui, ó, me dá 1 vezes 60 dá 60, de 60 para chegar em 83, faltam aqui 23, certo? Vou baixar aqui o zero, aí eu tenho 230 dividido por 60, 230 dividido por 60, pessoal, 230 dividido por 60 dá 3. 3 vezes 60 dá 180. De 180 para chegar em 230, 180 para chegar em 230 faltam 50. Ou seja, eu paro por aqui, ok? Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer que 830 corresponde a 13 graus completos, certo? Ó, 13 graus completos. E restaram aqui quantos minutos? 50 minutos. Então, isso aqui corresponde a 13 graus e 50 minutos. Ok? Então, é só isso, pessoal. Essa é a questão da transformação dos ângulos. Ok? Então, pessoal, vamos só para mais um caso aqui, porque a gente está quase perto de acabar o conteúdo, né? Essa questão da transformação, pessoal, vocês vão utilizar ela na questão 5, ok? Questão 5, vocês vão fazer essa transformação aqui que eu expliquei para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me procurar no WhatsApp. Agora tá faltando aqui somente a sexta, sétima e oitava questão, ok? Sexta, sétima e oitava questão, beleza? Vou explicar aqui para vocês como é que vocês vão fazer na sexta, na sétima e na oitava. Na sexta questão, pessoal, vocês vão utilizar a multiplicação ou a adição de ângulos, ok? Por exemplo, tem aqui na mesma página, certo? Na mesma página tem o seguinte exemplo, ó. 36 graus, 47 minutos e 52 segundos, ok? E aí ele quer que você some com 45 minutos, ou 45 graus, 28 minutos e 30 segundos, ok? Então vamos lá. Somando aqui, pessoal, eu vou somar normal esses ângulos, certo? Somando esses ângulos, a gente vai fazer aqui, ó, 52 mais 30 é igual a 82, certo? 47 mais 28 é igual a 75, certo? 36 mais 45 é igual a 81 graus, ok? Beleza. Só que aí, pessoal, perceba o seguinte. Aqui eu tenho
82 segundos. A gente já ouviu falar em 82 segundos? Não, né? A gente nunca ouviu falar em 82 segundos. Mas aí a gente pode transformar 82 segundos em minutos. Como é que a gente transforma isso aqui em minutos? Só basta vocês fazerem o seguinte, ó. Retire 60 daqui, ó. Se eu retirar 60 daqui, 60. Se eu retirar 60 daqui, o que é que vai sobrar? Preste atenção, pessoal. Vocês só podem fazer isso quando o minuto e o segundo der maior que 59, certo? Se for maior que 59, aí vocês vão ter que tirar 60 de cada número e fazer o que é que eu vou fazer agora. Ó, 82 menos 60 dá 12. Então coloca 12 aqui, certo? Ó. E aumenta 1 aqui. Se aqui, ó, presta atenção. Se aqui é 75, como eu tirei 60 daqui, 60 segundos não corresponde a 1 minuto. Então, se eu tirei daqui, eu vou jogar ele para cá. Então, o que é que vai acontecer, ó? Aqui vai virar, ó, 76 minutos. Certo? Perceba aí que vai virar 76 minutos, ó. Deu 82, né? Aqui tinha dado 82 na nossa conta. Se deu 82, 82 é maior que 59. Então, eu vou ter que retirar 60 segundos. Porque a gente, no nosso relógio, não marca 82 segundos. Então, depois que eu tirei 60 segundos, sobrou aqui quanto? Sobrou 12 segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Jogo para cá, certo? Ou então, pessoal, vocês podem fazer o seguinte também. Vocês podem dividir 82 por 60 e ver o que é que dá. Se eu dividir 82 por 60, vai me dar 1 e sobra 12. Não é assim? Então, esse 1, ele vem para cá e esse 12, ele continua aqui, certo? Aí nós vamos aplicar o mesmo conhecimento aqui, ó. Existe 76 minutos? Não. Aí o que é que eu faço? Pego 76, divido por 60, vai dar 1 e sobra 16. Então o que é que vai acontecer? Esse 16, ele vai ficar aqui embaixo, certo? Ó, 16 vai ficar aqui embaixo. E esse 1 que eu encontrei aqui, ele vai vir para cá. Então, se era 81, vai ficar 82. Ok? Então, perceba, ó, o número que você encontrar no resto, você deixa aqui embaixo. E o número que você encontrou aqui no quociente, você passa para o outro número. Ok? Que nem eu fiz aqui. Certo? Vamos agora para subtração de ângulos. Subtração de ângulos. Subtração de ângulos, pessoal, tem um exemplo aí que é da seguinte forma. O exemplo lá. O exemplo é, no livro, pede para você subtrair 69 graus, certo? E 13 minutos. Menos 24 graus. E 38 minutos e 40 segundos, certo? Ele pede para a gente fazer isso. Então, perceba aqui, pessoal, ó. Perceba que quando a gente arrumou a conta aqui, esse 40 segundos ficou sozinho. Então, ele tem que subtrair de alguém, certo? Mas ele vai subtrair de quem, pessoal? Eu vou ter que pedir emprestado. Aqui não tem 1 minuto, então vou tirar... Aqui não tem 13 minutos, né? Então, vou tirar 1 minuto daqui, certo? Ó. Retirando 1 minuto daqui, aqui vai ficar 12. Não é isso? 12 minutos. Quando eu for passar 1 minuto para os segundos, aqui vai ficar quantos segundos? 60 segundos. Por quê? Porque 1 minuto corresponde a 60 segundos, certo? Então, repetindo, o que foi que eu fiz aqui, ó? Como o 40 não tinha nenhum número para subtrair, eu tive que pedir emprestado aqui, ó, dos minutos, certo? Porque aqui não é 40 segundos, então eu tive que pedir emprestado para cá. O que foi que aconteceu? Ora, fiz aqui o seguinte. Eu peguei 1 minuto emprestado daqui, certo? Então, se era 13, ficou 12. Então, passei 1 minuto. 1 minuto para os segundos, vira quantos segundos? 1 minuto é 60 segundos. Então, por isso que eu coloquei os 60 aqui.
Agora é só subtrair normal. 60 menos 20, ou menos 40, é igual a 20, ok? Mas perceba que aqui eu tenho de 38, de 12, eu vou tirar 38. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque 12 é menor que 38. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado aqui o 69. Se aqui era 69, eu vou retirar 1 grau daqui, certo? 1 grau, pessoal, 1 grau aqui, né, vai ficar 68. 1 grau é corresponde a quantos minutos? 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, 60 mais 12, eu vou ter 72. 72 minutos. Agora eu faço 12 menos 38. Quanto é 12 menos 38? 12 menos 38, pessoal, nada mais é que 72 menos 38, né? 68 menos 38, pessoal, é 34 minutos, certo? 72 menos 12 menos 38 é igual a 34. E agora eu só vou fazer aqui, ó, 68 menos 24. 68 menos 24, isso aqui nada mais é que 44, certo? Então, pessoal, é isso, ó. Quando vocês forem armar, observe se todos os números estão sendo subtraídos, né? Vocês viram que no início, esse 40 não estava subtraindo ninguém. Então, eu tive que pedir emprestado. Pede emprestado para o segundo. Ó, o segundo pede emprestado aos minutos e o minuto pede emprestado ao grau, certo? Então essa, pessoal, essa daqui é a subtração de ângulos, ok? Subtração de ângulos, que é o que vocês vão fazer na sétima questão, ok? Na sexta questão, vocês vão fazer a adição de ângulos e na sétima, vocês vão fazer a subtração de ângulos. A oitava e a nona, pessoal, é multiplicação e subtração de ângulos, ok? Por exemplo, eu quero multiplicar aqui, ó. Eu quero saber o quíntuplo ou o triplo desse ângulo aqui, ó. O triplo desse ângulo aqui, ó. Quanto é o triplo desse ângulo aqui? O triplo desse ângulo. Quero saber quanto é o triplo desse ângulo aqui. O triplo é multiplicar por quanto, pessoal? O triplo é multiplicar por 3. Então, vou multiplicar por 3. Ó, vou fazer aqui, ó. 3 vezes 40 dá 120. 3 vezes 23. 3 vezes 23. Isso aqui vai me dar quanto? 69. 3 vezes 45. Isso vai me dar aí 135. Ok? Agora perceba, pessoal, que eu não posso aqui colocar esse 120 aqui, porque não existe 120 segundos, certo? No nosso, por exemplo, no nosso relógio, né? Não existe 120 segundos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses 120 segundos em minutos, né? Então, o que é que eu faço? Eu pego 120 e divido por 60. 120 dividido por 60, ó, dá 2 e sobra 0. Então, o que é que eu faço, ó? Pego esse 2, ou pego esse 0, né? Esse 0 que eu encontrei, ele vai ficar aqui. E esse 2 que eu encontrei, ele vai vir para cá. Então, 69 mais 2, isso aqui vai ficar 71, certo? Isso aqui vai ficar 71, ok? 71 minutos. Agora eu vou transformar 71 minutos em, assim, na verdade, né, 71 minutos não existe, né? Então, daqui eu posso tirar quantos minutos? Então, vamos lá, ó. Vou pegar o 71, porque isso aqui não é maior que 59. Se é maior que 59, então eu vou dividir por 60, ok? Dividindo por 60, pessoal, 71 dividido por 60 dá 1 e sobra 11. Então, o que é que eu faço? Vou pegar esse 11 que eu encontrei, esse 11 aqui que sobrou, né?
Vou colocar aqui embaixo. Então aqui eu tenho 11 minutos. E esse 1 que eu peguei, eu vou adicionar aqui. Então 135 mais 1. Isso aqui é igual a 136. Então isso quer dizer, pessoal, que meu ângulo aqui é 136 graus e 11 minutos. E esse zero, professor? Esse zero aqui não vai contar. Então nesse caso, ó, o triplo desse ângulo aqui é 136 graus e 11 minutos. Isso aqui vocês vão aplicar aí, pessoal, na oitava questão, certo? Oitava questão, letra A. Na letra B, pessoal, letra B, vocês vão aplicar a divisão de ângulos, certo? Divisão de ângulos. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um ângulo, certo? Ó, um ângulo aqui. Deixa eu só pegar aqui um ângulo. Pronto. Tem também no livro de vocês. Já é o último conteúdo, pessoal, já está acabando a aula. Vou pegar esse ângulo aqui, ó. E vou dividir por 3, certo? Vou dividir por 3. Então, como é que eu vou fazer? Pessoal, vocês vão ter que dividir isso aqui por partes, certo? Vocês vão dividir por partes, ok? Primeira coisa que vocês vão fazer, ó, é dividir o 143, ok? Quanto é 143 dividido por 3? Aí vamos lá, pessoal. Eu não vou utilizar esse algoritmo aqui não, certo? Então, peraí, deixa eu só reescrever aqui novamente. Ele quer saber o quanto é, ó. 140. Deixa eu pegar aqui uma folha em branco. Então vamos lá. 143 graus é 143 graus, 32 minutos. 32 minutos e 42 segundos. Dividido por 3. Ele quer saber o resultado. Quanto é que dá isso aqui? Então vamos lá. Divisão de ângulos fazem por partes. 143 dividido por 3, certo? Primeiro vocês vão fazer isso. Ó. Quanto é 143 dividido por 3? Então vamos lá. 143 dividido por 3, pessoal. Isso aqui dá 4. 4 vezes 3 dá 12. De 12 para chegar em 14 sobra 2. Baixo 23. 23 dividido para 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Para chegar aqui. Para chegar em 23 sobra 2. Beleza? Professor, e esse resto aqui? O que é que eu faço com ele? Esse resto você vai transformar ele em minutos, certo? Ó, você pegou o graus. Se sobra o resto, transforma ele em minutos, ok? Então, como é que transforma em minutos? Você vai multiplicar por 60. Multiplicando por 60, 2 vezes 60 é igual a 120. Aí o que é que eu faço agora, professor? Esse 47 você já pode colocar aqui na resposta. Você já sabe que vai dar 47 graus e alguma coisa, certo? Professor, e esse 120, o que é que eu faço com ele? Esse 120 você vai adicionar aqui, ó, ao 32. Então vai ficar aqui, pessoal, 120 mais 32, 152, certo? Aí vai sobrar 152 minutos e 42 segundos. Esse 152, você vai dividir ele por 3. 152 dividido por 3, aí você faz lá no cantinho, lá, ó. 152 dividido por 3. Isso aqui vai me dar 152 dividido por 3, ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15, para 15 nada. Então aqui, ó, baixa o 5, né? Deu 0, vou baixar o 2. 2 dividido por 3 não dá, então é 0. Então o que é que faz? 0 vezes 3 dá 0, de 0 para chegar em 2, 2. Então sobra 2, né? Então resta 2, ok? Então se vai restar 2, certo? Ó, perceba que eu fiz, ó, 15 dividido por 3 deu 5. 5 vezes 3, 15, para 15 nada. Baixo 2, 2 dividido para 3 é 0, certo? 0 vezes 3 dá 0. De 0 para chegar em 2, sobra 2. Então, sobrou esses 2 minutos, certo? Esse que você encontrou aqui, você já pode colocar na resposta, certo? Ó, 50 minutos.
E o que sobrou, professor, o que é que eu faço? O que sobrou você vai transformar ele em segundos, ok? Multiplicando por 60. 2 vezes 60, 120, ok? Aí vamos lá. O que é que eu faço agora? Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos, perceba aqui, ó, que eu encontrei 120. O que é que eu faço com esse 120? Você soma com esse valor aqui. Somando com esse valor, 120 mais 60, ou 120 mais 42, isso aqui vai me dar 162, certo? Então, eu vou dividir agora, pessoal, 162 por 3. Dividindo 162 por 3, eu vou dividir aqui, ó, 162 dividido por 3, eu vou ter 16 para 3 dá 5 e sobra 1, certo? Baixo 2, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12, para 12 nada. Então perceba que eu encontrei aqui 54 segundos, ok? Então é dessa forma que a gente faz a divisão de segundos. Começa pelo grau, divide o grau pelo número que você quer, nesse caso aqui, dividido por 3, né, ó, 143 dividido por 3, certo? O que sobrar, ó, perceba que aqui deu 47, então já sei que eu vou colocar na resposta 47. Aí o que é que eu faço? Dá 47, então coloco 47 logo na resposta, e o que sobrar você transforma em minutos. Como é que você transforma em minutos? Multiplica por 60. Esse resto que sobrou, você adiciona à próxima unidade que vem aqui, que no caso é o 32. Então você pegou esse 120, soma mais 32, que dá isso aqui, certo? Aí você agora vai dividir os minutos. Pega esse minuto aqui, divide por 3. Dividindo por 3, ó, achei 50, então coloca logo 50 na resposta. E o que restou, o que é que você vai fazer? O que sobrou, você vai transformar na próxima unidade, certo? Então, transformando na próxima unidade, o que é que vocês podem fazer aqui? Vocês multiplicam por 60 de novo. E o que você encontrou aqui nessa multiplicação, você vai adicionar aqui com os segundos. Adicionando, encontrei 162. 162 dividido para 3, faz a divisão aqui, encontrou 54. Coloca aqui. Professor, o que aconteceria se sobrasse resto aqui? Se sobrasse resto, pessoal, existem outras unidades abaixo do segundo, que é o caso dos segundos, aí vem os décimos de tempo, né? Aí você poderia botar 54, alguma coisa, né? E aí, mas eu acho que não vai ser o caso. Então, pessoal, eu sei que o vídeo ficou muito longo, foi quase 50 minutos de vídeo, pessoal, mas isso aí é para auxiliar vocês a resolver a atividade de vocês, certo? Então, a letra B da oitava, vocês vão fazer essa divisão aqui, ok? E os demais, a quinta questão eu já disse qual era a transformação de minutos. A sexta questão é a adição de minutos. E a sétima é a subtração de ângulos, né? Tudo em relação aos ângulos. Então, pessoal, por hoje é só. Me desculpe por ter alongado, mas não espero que vocês não tenham pulado algumas partes, porque todo esse vídeo foi cheio de conteúdo, ok? Então, pessoal, até mais, por hoje é só. Valeu e obrigado. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem fazer o seguinte: vocês, por exemplo, eu vou mandar aí ou print ou PDF ou a imagem do exercício de vocês, e vocês podem ir procurando no vídeo em cada parte que fala sobre determinada questão, ok? Então, pessoal, por hoje é só, valeu, muito obrigado e até a próxima.